Seja bem-vindo à segunda aula de primeiros passos em Java. Nessa aula, a gente vai escrever o nosso primeiro programa, o nosso Hello World. Então, para isso, você precisa ter o Eclipse instalado na sua máquina. Se você não tem o Eclipse instalado na sua máquina ainda, instala ele primeiro e depois continua assistindo essa aula. Eu vou abrir o Eclipse, que já está instalado na minha máquina. E essa é a primeira tela que aparece quando você inicializa o Eclipse. A gente pode fechar essa tela e vai aparecer essa tela aqui para a gente agora. Para criar um novo projeto, você dá um Ctrl N, digita Java Project, seleciona Java Project e avança. Dá um nome para o projeto. Eu vou chamar de projeto de aulas de Java, porque a gente vai escrever os nossos códigos aqui. Vou clicar em Finish. Vou escolher que não, para ele deixar essa mesma perspectiva aqui. E ele cria essas duas espécies aqui de pastas para mim, né? Uma com as bibliotecas do sistema e uma pasta vazia chamada src. É nessa pasta vazia que a gente deve escrever todos os nossos códigos. Vou clicar, me desculpe, eu vou usar aqui o Ctrl N novamente e vou escolher Class. Vamos colocar o nome do nosso arquivo e eu vou escolher aula 2 e vou clicar em Finish. Show! Então, olha lá. A primeira observação que eu devo fazer é em relação ao nome da classe. O nome da classe, você vê que a IDE já criou para a gente. Então, ela é o mesmo nome do nome do arquivo. Isso daqui é um arquivo, né? aula2.java é o nome do meu arquivo, aqui do lado esquerdo. E o nome da minha classe também é aula 2. E outra coisa que a gente deve se atentar em relação ao estilo que eu escrevo esse nome, que nós chamamos de um estilo camel case, ou seja, começa com letra maiúscula a primeira palavra, e se o nome do arquivo ou o nome da classe tiver mais de uma palavra, a primeira letra dessa palavra também se escreve com letra maiúscula, ou seja, como você pode ver aí, aula 2, aula com letra com A maiúsculo e o 2 com D maiúsculo. Bem, existe uma regra básica em Java que é todo programa, para que ele possa ser executável, ele tem que possuir um método main. E o método main é um método especial que deve ser escrito de uma forma padrão. Ele deve seguir um estilo padrão. Como é esse estilo? Ele deve ser um método público. Daqui a pouco, mais na frente, ali, a gente vai entender o que é um método público, o que não é um método público. Deve ser estático, a mesma coisa também para estático, a gente vai aprender depois. Void. E o nome dele deve ser main. Parece ser uma coisa meio horrenda, né? Tudo isso daqui, você não sabe o que é nada disso ainda, nem o que é public, o que é class, mas não se importe, né? Não se preocupe com isso agora, a gente vai aprender mais na frente. Eu quero só que a gente comece a escrever o nosso primeiro Hello World. Uma outra coisa também é que dentro aqui dos parênteses ele deve receber uma string, né? Um tipo string. A gente pode dar qualquer nome, geralmente nós chamamos de args. Então, isso daqui é o que chamamos de assinatura do método main. Então, o método main ele deve ser exatamente dessa forma, para que o programa possa ser executado. Se nós usarmos aqui o botão direito e formos até Run As, você vai ver que tem a opção Java Application. Se eu vou só comentar aqui, eu seleciono e aperto
Ctrl barra, ou no Mac, Command barra. Vou salvar e vou na mesma opção, Run As. Você vê que não tem mais a opção de Java Application, ou seja, o Java não consegue executar essa classe padrão, a classe main. Então eu tenho que tirar os comentários e aí você consegue, vem aqui Run As, Java Application, eu tenho o meu arquivo Java. Bem, vamos escrever o nosso print na tela, né? Então, para imprimir na tela, eu tenho que também escrever um código um pouco diferente de outras linguagens, né? O C, por exemplo, você escreve lá printf, então print, né? É bem direto. Em Java, como tudo é orientado a objeto, né? Ou quase tudo é orientado a objeto, esse método, né? Essa função, vamos chamar assim por enquanto, essa função, ela pertence a uma classe. E o nome dessa classe se chama System. E a gente consegue invocar ela através dessa forma, system.out print ln, e aí aqui dentro eu passo a string. Vamos passar aqui uma string. A gente vai saber o que é um string ainda, mas vamos lá. Eu vou escrever aqui o meu nome, aqui, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Java. Pronto. Isso daqui vai funcionar, vai imprimir para a gente uma linha. Né? Então, vou executar, clicando aqui no botãozinho verde Run. Desculpa, ele mudou outro código. Deixa eu apagar aqui. Botão direito, Run As, Java Application. E aí ele imprimiu aqui no console para mim, seja bem-vindo ao Java Ramírez. Vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito estendido. Então essa é o primeiro nosso Hello World aí em Java, certo? E próxima aula a gente vai entender os tipos de Java, né? Quais os tipos que nós temos em Java. Até a próxima. Não esqueça de dar o like se você gostou do vídeo. Se você não gostou, você pode comentar, dar sugestão também, é sempre bem-vindo.